Conforme nós conversamos no programa passado, hoje nós vamos apresentar para vocês o que é importante para que o psicólogo possa atuar numa unidade de internação com uma medida. O que significa uma medida socioeducativa? O que isso é importante? O que isso tem a ver com a atuação do psicólogo no sistema socioeducativo, numa unidade de internação? Sem dúvida alguma, essa medida socioeducativa ela está inserida em uma das leis que é rigorosamente importante que o psicólogo tenha conhecimento para que ele possa atuar, fazer a sua parte no atendimento do psicólogo para os adolescentes infratores. Então, primeiramente, é importante, para que a gente seja um pouco mais didático, explicar o que significa uma medida socioeducativa. Observem que até a nomenclatura é um pouco diferente, né? A medida socioeducativa, na verdade, são as sanções que são aplicadas ao adolescente em cometimento de um ato infracional. Observem que eu também falei de ato infracional. Por quê? Porque a lei, uma outra lei que é também de sua importância, que é a lei do SINASE, ela trabalha algumas nomenclaturas diferentes para o adolescente. O ato infracional, que vocês vão me ouvir falar várias vezes, equivale ao que para o adulto é o crime. Então nós vamos trabalhar muito com essa nomenclatura, uma nomenclatura um pouco diferenciada. Então a medida socioeducativa é aquela sanção ou a punição aplicada diante da comprovação do cometimento de um ato infracional. E o objetivo principal, é o que a lei prevê, é o de ressocializar o adolescente. É colocar de novo o adolescente em contato com a liberdade, com a comunidade, depois de um determinado período que também a lei prevê, né? Não há nada que seja assim indefinível, é definível e tem um prazo de validade o cumprimento dessa medida, que vai de 6 meses a 3 anos. Então, assim, é importante que a gente saiba que a medida educativa tem esse propósito. Ela visa a ressocialização desse adolescente. E por que isso? Porque nós acreditamos, principalmente a psicologia, nós da psicologia acreditamos, que na fase adolescente é uma fase de transformação, de mudanças, de busca do eu, de busca da sua identidade. E como busca da sua identidade, obviamente, que ele passa por transformações. E uma das transformações para o adolescente infrator é essa internação e as devidas intervenções dos mais diversos profissionais. O psicólogo, tem o assistente social, tem a pedagogia, porque aqui também, no cumprimento da medida socioeducativa, ele passa pela sua escolarização. Então isso é muito importante. Então é importante que a gente também tenha conhecimento, isso faz parte do artigo 112, salvo o melhor juízo, do artigo 112 da lei do ECA. É importante que nós tenhamos conhecimento de que vai desde uma advertência, passa por uma reparação dos danos, que aí em geral é a família que é obrigada pelo juiz, porque essa medida ela é aplicada, só pode ser aplicada por um juiz, e neste caso de reparação de danos, o juiz determina o valor pecuniário que o adolescente ou que a família do adolescente é obrigada a ressarcir. Também passa por medidas do meio aberto e medidas do meio fechado. As medidas do meio aberto é a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade. E as medidas do meio fechado é a semi-liberdade e a internação. Então essas são as medidas socioeducativas. No nosso caso, que nós estamos nos propondo apresentar para vocês, é a medida de internação. Bom, como é a atuação do psicólogo? O que é importante no trabalho dele?
O psicólogo que se propõe a fazer esse tipo de trabalho diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Não é escola, não é clínica, não tem assim, digamos, uma abordagem específica, mas é um pouco de cada coisa. Na realidade, ele faz, o psicólogo, dentro de uma unidade de internação, um pouco de clínica, faz um pouco de psicopedagogia, faz um pouco de tudo que acaba servindo para que o nosso propósito principal é que nós ressignifiquemos a forma de pensar daquele adolescente. E na realidade é bom que a gente entenda, nós da psicologia principalmente, é bom que a gente entenda que a lógica do adolescente infrator é uma lógica completamente do adolescente que não comete ato infracional. Em geral, a lógica do adolescente infrator, ela está num estágio de desenvolvimento cognitivo abaixo daqueles que normalmente não estão acostumados a lidar com esse tipo de situação. Eles querem sempre a gratificação imediata e do seu jeito. A lógica deles é uma lógica muito própria, onde eles dizem que é o certo pelo certo e o errado tem que ser cobrado. Entretanto, o certo pelo certo é o certo deles, não é o certo que, por exemplo, a sociedade aclama, não é? Em geral não é assim. Então é preciso que o adolescente, ou melhor, é preciso que o psicólogo tenha essa compreensão e entre para trabalhar numa unidade de internação desprovido, isso é fundamental, de qualquer sentimento de ranço de uma pessoa comum, né, onde sabe que o adolescente cometeu um ato infracional e vem fazer o atendimento baseado nesse ranço que você traz de fora. Aqui, o psicólogo, ele tem que avaliar o adolescente como um adolescente em possibilidade de transformação e não pelo ato infracional que ele cometeu. Se você, psicólogo, que está me assistindo nesse momento, não consegue entender que o adolescente que está aqui é um adolescente que cometeu sim um ato infracional, mas que você precisa de toda forma esquecer o ato infracional cometido, por ele cometido, você não vai conseguir trabalhar. Porque na realidade, como eu disse ainda há pouco, você não faz clínica, mas a tua abordagem, digamos assim, é baseado em apoio, orientação e aconselhamento. Como é que você vai usar alguma técnica neste sentido se você está recheado de ranço, porque ele é um adolescente infrator e como tal tem que ser punido mesmo, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo com ele? Se você está pensando assim, não ingresse nesse tipo de atividade da área social. Por quê? Porque você não vai ter estrutura emocional para lidar, por exemplo, com um adolescente que é estuprador e vulnerável. Você tem que esquecer isso. Isso é básico no atendimento. Você não pode pensar que aquele ele matou, ele é um homicida, ele cometeu um ato infracional grave, que portanto ele tem que ser punido, tem que sofrer as sanções, tem que passar por tudo, esquecendo de todos os direitos que a lei prevê. E aí nós não temos que nos rebelar contra a lei, nós temos que cumprir a lei e saber trabalhar com ela. Não é? Nós aqui do centro, nós somos obrigados a fazer, a cumprir o que a lei determina. Então, se ele tem que ter um atendimento que faz parte dos seus direitos, não é? Nós temos esse dever de trabalhar com a garantia de direitos prevista nas leis. Eu não posso de nenhuma forma deixar de lado aquilo que está previsto na lei para fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Então, como psicólogo, e nós ainda mais como psicólogos, precisamos ser mais diferentes que os outros profissionais, porque
porque nós precisamos entender sim e acreditar sim que ele é um adolescente que está num estágio de busca de identidade e que, portanto, a possibilidade de transformação e de ressocialização é muito grande, porque ele ainda não tem uma personalidade definida. Que, aliás, a gente ouve muitas coisas por aí, inclusive que de algumas pessoas, uma bobagem muito grande, que a personalidade de um indivíduo se forma até os 7, 8 anos, o que não é uma verdade. Tanto é que na fase de adolescência, ele está em busca de uma identidade, ele está em busca do seu eu, né? Então é importante que a gente tenha essa noção, que essas medidas socioeducativas que precisamos conhecer, todas elas, e que estão lá no artigo 112 do ECA, né? Para que a gente vá lá e destrinche. A gente não é obrigado a conhecer, a memorizar e não consultar. Você pode consultar o ECA para poder descobrir o que é, de que forma você tem que fazer, de que forma você tem que atender. E assim, dentro do atendimento do psicólogo, nós elaboramos uma rotina de trabalho, né? Vai desde o atendimento individual, que não é só o atendimento individual, passa por um atendimento de grupo, e aí nós, os grupos que nós temos de estagiário, fazemos as nossas dinâmicas e discutimos muito, por exemplo, que eu acho muito interessante nós fazermos uma roda de conversa, sempre estamos fazendo, com 4, 5, no máximo 5, 6 adolescentes. Isso é importante. Por que é importante? Porque isso desenvolve a cognição deles. Significa que eles podem ter uma nova forma de pensar, porque o mundo que eles vivem é muitas vezes muito pequeno e apenas limita aquele tipo de ação que ele comete, aquele tipo de ato que ele comete. Então naquilo ele sabe fazer, mas na medida em que nós, por exemplo, apresentamos um vídeo onde eles possam fazer uma reflexão, que esse também é um dos objetivos da internação, que ele possa fazer uma reflexão sobre o seu ato infracional, então isso é importante. Então é importante que a gente discuta com eles o ato infracional frontalmente, a sua expectativa de vida, o seu projeto de vida, né? Para que ele possa começar a partir dali, iniciar um processo de ressignificação daquele pensamento que ele tem sobre a vida que ele leva atualmente. Não pense que a gente não discute também as possibilidades de interrupção da vida, né? Porque todo adolescente ou toda pessoa que vive na realidade, digamos, nesse mundo que é um pouco diferente da nossa realidade, nós que somos pessoas, digamos, do bem, ele sabe que a vida dele pode ser encurtada. A gente já ouviu várias vezes alguns adolescentes aqui dizer para nós que se ele viver até 20 anos, ele já está no lucro. Observem, vejam a expectativa de vida de um menino, podemos dizer assim, de 16 anos, que só é viver até os 20, muito pouco. Então o nosso trabalho, principalmente do trabalho de psicólogo, é fundamental para que ele ressignifique essa forma de pensar. Não dá para uma pessoa não conseguir entender, para uma pessoa, um adolescente, ter uma expectativa de vida tão curta e assim, sem pensar em outras possibilidades de vida. Não é só o ato infracional que existe. Então a nossa missão como psicólogo é fazer essa modificação, essa alteração na forma dele de pensar. Porque, pasmem, por mais que nós tenhamos uma ideia, quando a gente faz uma análise contextual no atendimento individual, você vê que a coisa muda um pouco. Tem adolescentes que diz assim: eu não tinha o que comer,
Quer dizer, para ele arranjar o que comer, a única coisa que ele conhece é o ato infracional. Então, desta forma, é que muitos desses adolescentes vivem. E quando você, psicólogo, faz essa análise no atendimento individual ou mesmo em grupo contextual do próprio adolescente, há, sem dúvida alguma da sua parte, uma maneira de interpretar diferente o ato infracional. Então é importante que o nosso papel seja um papel verdadeiramente de alteração, de modificação, de elaboração de um projeto de vida, onde ele possa ser verdadeiramente inserido na sociedade. Em geral, a sociedade é muito dura. Não estou querendo aqui crucificar a sociedade como um todo. Claro que é ruim a gente ser assaltado, a gente ter pessoas que foram mortas por um adolescente. Claro que isso é difícil para as pessoas entenderem. O que nós, psicólogos, precisamos entender é o seguinte: dentro do exercício do nosso trabalho, essas coisas não devem contar. Nós estamos trabalhando como qualquer outro profissional. Que o nosso dever é fundamentalmente fazer com que eles consigam se sentir responsáveis pelo seu ato infracional e, acima de tudo, trabalhar numa possibilidade, né, de que ele altere a sua forma de pensar. Existem situações também em que a própria família já é comprometida. Quando a família já é comprometida, fica realmente muito difícil, porque muitas destas famílias vivem do ato infracional que é cometido por esse adolescente. Uma outra coisa também que é importante a gente frisar, e aí repito mais uma vez, nós psicólogos precisamos entender. Quando nós falamos na medida socioeducativa, no nosso caso da internação, no ato do cometimento do ato infracional, nós discutimos com eles se eles não percebem a possibilidade de que haja, não é, uma punição, uma sanção para aquele ato infracional que ele está cometendo. Pasmem, a maioria diz que na hora não percebe nada. É fácil entender. É fácil. Como eu disse ainda há pouco, eles estão num estágio de desenvolvimento mental abaixo da idade cronológica. É aquele estágio que nós chamamos de concreto. Então eles querem a gratificação imediata. É aquilo que importa para eles. Então eles não pensam nas consequências. Então é natural que eles vão cometer o ato infracional e depois de serem apreendidos, porque também é importante que se perceba que o adolescente ele não é preso, ele é apreendido, faz parte da nomenclatura, não é, para o adolescente. Depois que ele é apreendido e depois que ele começa a cumprir uma sentença, claro que ele só pode ser internado, só pode cumprir a medida socioeducativa de internação se ele for sentenciado por um juiz, né? É que eles começam a pensar no ato infracional cometido. Aí você pode estar pensando assim, tá, muito bem, a função é ressocializar, ok. É possível a ressocialização? Pessoalmente eu digo que sim. A estatística disso. Nós não temos uma estatística onde os números sejam aqueles números bem encantadores. Não é isso. Mas um adolescente ou dois, e nós temos mais exemplos, nós temos inclusive adolescentes hoje saindo daqui da nossa unidade fazendo faculdade. Nós temos 2 fazendo faculdade e temos mais alguns trabalhando com bolsas de estágio que a gente consegue. Então, um só para nós já seria satisfatório. Seria importante para que a gente pudesse, não é,
ter o nosso trabalho gratificado. Ok? Bom, coloque o seu likezinho lá, coloque o dedinho na inscrição, inscreva-se no nosso canal e coloque o seu dedinho lá no like para que a gente possa trazer cada vez mais informações. E a próxima informação que nós vamos trazer é sobre também uma outra medida, só que não é uma medida socioeducativa, é uma medida protetiva. E queremos também explicar o porquê que o psicólogo precisa saber, porque o psicólogo participa de um relatório que vai para o juizado. E lá nós sugerimos uma medida socioeducativa para o juiz, que ele pode acatar ou não. Então, no próximo programa nós estaremos falando sobre isso. Coloque o dedinho lá no like e até o próximo programa.